Tudo bem, então? Padronizar não é ser igual ao outro. É você utilizar algumas técnicas, né, que vai deixar com que uma escola consiga passar, todos passarem as informações que escolheram de uma maneira, de uma metodologia igual. É isso, tá? Então, a gente falou, né? Aqui vai ser um talk de teacher training. Uma conversa para a gente falar sobre treinamento para instrutores. Ok? Então, sempre que a gente vai fazer, apresentar uma matéria, uma disciplina, a gente precisa ter um programa. O aluno ele precisa saber do que você vai falar durante todo o curso, né? Então aqui, neste curso que eu vou falar de treinamento para instrutores, falar sobre aula expositiva, comunicação oral, ambientação à audiência, a aula, construção de um roteiro e um plano de aula. Vocês conseguem imaginar tudo que a gente está falando? O que é aula expositiva? Quem sabe? O que é uma aula expositiva? Celso. Mas o que ela comporta? Da onde veio essa ideia de ter uma aula expositiva? Na verdade, é a aula que existe hoje em todos os colégios, em todas as faculdades, né? Esse contato do professor com o aluno. Só que ele fala foi transformada porque ela era muito mandatória e hoje ela é muito dialogada. E isso é que é legal. Você fazer o seu aluno participar da aula que você está passando. A disciplina, ela não fica aquela coisa mandatória. É isto. Não, mas de repente o aluno, porque eu já assisti várias aulas, vocês também devem ter assistido, e falar assim, nossa, mas o que ele está falando? Não é assim. Pode ser diferente, porque esse pensamento, esse raciocínio, ele pode ser modificado e aperfeiçoado, inclusive pelo professor. Porque os alunos hoje têm muitas informações. Não é uma coisa única e exclusivamente do instrutor. O aluno, ele também tem muitas informações para passar. E essa troca nessa aula expositiva é importante por causa do diálogo. Quando se obtém diálogo dentro da sala de aula. Independente da disciplina que é. Ok? Aí você tem um desenvolvimento. O desenvolvimento entre o aluno e o instrutor. Em alguns momentos, o instrutor ele acaba se colocando no lugar do aluno. Porque é uma troca de informação sempre. É lógico, é muito importante ter a disciplina, né, do respeito. Uma das profissões mais importantes do mundo é o instrutor. O que vocês acham? É ou não é? O professor? Sempre foi. Infelizmente, né, não dão tanto valor, mas deveriam muito, porque nós somos formados por eles, pelos instrutores, desde quando você está lá num jardim de infância, né? Existem péssimos professores? Também, como em qualquer profissão, mas quem se dedica à educação, a ser um professor, a ser um instrutor, ele precisa ter essa paciência, um equilíbrio, né? Muito conhecimento para poder passar para o seu aluno, ok? Por quê? Ele precisa concluir o assunto que você vai passar, a disciplina. A conclusão, o entendimento do que você está passando, tá? E o desempenho na plataforma, desse lugar aqui, ó, o espaço que você tem. Bom, você dividiu a sala, por exemplo, tem 20 alunos aqui, 20 alunos aqui. Você tem um corredor. Então, o desenvolvimento do professor
do instrutor dentro de uma sala de aula é muito importante. Quando a gente fala só de parte teórica, o andar, ir, voltar, o seu desempenho dentro de uma sala de aula é muito importante. Ah, não, mas eu vou ter, né, aqui como a gente está falando, instrutores para curso de salão de beleza. As disciplinas que existem dentro... Quais são as disciplinas que existem dentro de um salão de beleza? Não, mas as disciplinas que se a gente for construir dentro de uma escola, né, de aprendizado de salão de beleza, quais seriam as disciplinas? Penteados, coloração, o que mais? A parte até de como fazer uma boa lavagem de cabelo, preparação como usar tais produtos para, qual é a finalidade, não é? Então, tem várias disciplinas que podem ser escolhidas, não é? Para poder colocar nesses cursos. Sim, e você padronizar isso dentro de um salão, tá? É muito interessante quando a gente fala de aprendizado, né? Outro dia eu li uma coisa legal, eu até tinha falado com o Cirilo sobre isso. Um garoto chegou, assim, adolescente, né? Já naquela fase que tá nem lá nem cá, quero ficar na internet, quero brincar, mas eu também quero, não sei se eu quero estudar o suficiente. Aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu não quero mais ir para a escola, não vou mais estudar. Mas você vai ser o quê, filho? Eu quero ser cozinheiro, eu acho que é mais fácil. Quero sei lá, quero mexer com cozinha. Tá bom. Aí ele falou assim: eu vou sair, mãe, vou brincar aqui com meus amigos aqui fora. Aí ela falou assim: olha, eu vou fazer um bolo, você não quer me ajudar? Aí ele falou: tá bom, vou fazer um bolo de chocolate. Ó, pega aí pra mim, eu preciso de 300 gramas de farinha. Ela falou: nossa, mas aqui no pacote tá marcando 1 quilo, mãe, tem que medir, você tem que pesar. Então eu preciso também, sabe do quê? 300 ml de leite. Nossa, mas aqui está marcando 1 litro de leite, mãe, eu não sei. Mede, precisa saber, né, a quantidade disso com isso para poder fazer esse bolo. Ah, tá. Olha, uma colher de fermento. Fermento não, eu quero, sabe o quê? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio no bolo, mãe? Porque vai dar uma reação química que vai fazer crescer o bolo. E me pega também a assadeira de 35 centímetros de diâmetro. Nossa, é difícil ser cozinheiro, né, mãe? Porque você precisa estudar também. Não é? As disciplinas todas estavam envolvidas. A biologia, a química, a física, a geometria. Porque é assim, em tudo que você vai fazer, você precisa estudar. Não tem como. Como é que você vai desenvolver tal assunto se você realmente não sabe? Tá? Então, dentro da nossa profissão é a mesma coisa. Eu sei porque eu tenho aí 35 anos de profissão e quando eu comecei lá atrás, nem se falava em ter um dia uma universidade de visagismo, de como cuidar, saber da estrutura do cabelo, de como é a pele da pessoa, se ela está com algum problema, como que a gente vai resolver isso para usar tal produto. Olha, desenvolveram, né, com toda a tecnologia, produtos específicos para se usar quando a pessoa tem o cabelo oleoso, quando ela tem o cabelo seco, quando ela quer o cabelo crespo, quando ela quer quando ela tem fino. Hoje consegue. Por quê? Foram fazendo estudos disso e profissionalizando pessoas não só pela arte. Porque tem gente que realmente, com a arte, ela nasceu com aquela arte na mão. Mas você ter conhecimento junto com a arte é melhor ainda. Tá? Então, o que é a introdução quando você vai ser um instrutor? Você ter conhecimento, a gente viu pelo Celso lá no começo, né? Conhecimento do que você vai falar. Não pode deixar em dúvida o seu aluno de que você não sabe do que você vai falar.
As linguagens podem ser diferentes, porque também depende do público. Se você pegar um público, alunos todos, por exemplo, estão misturados. Tem gente de 19 anos, mas tem gente de 60 anos que está na profissão, mas ele quer aprender tal coisa, né? Você vai passar uma técnica de reflexo diferente, de mecha, né? Como tem o Pietro, por exemplo, mechas na água, que ele desenvolveu a técnica de fazer as mechas na água. Então, a linguagem precisa ser mesclada. Por quê? Todos precisam entender. Quando você padroniza isso e você coloca uma linguagem meio que única e técnica naquilo que você está fazendo, o entendimento é melhor. O que vocês acham? É ou não? Uma coisa muito importante de um instrutor é sempre perguntar também para os seus alunos. Vocês estão entendendo? Vocês têm dúvida? Sempre. Tem dúvida? Ficou dúvida? A melhor coisa do mundo é você ouvir do seu aluno: não, eu entendi o que você falou. Tá? Então, eu até coloquei ali uma foto, não sei se vocês devem conhecer, né? Eu falei, eu vou pôr uma coisa bem didática e de conhecimento geral. Que foto é essa? Como é chamado esta foto? O homem vitruviano, não é isso? De quem é esse desenho? Hã? Do tio Léo? Leonardo da Vinci. Tá? Agora, por que chama homem vitruviano? Hã? E ele tirou isso da onde? Porque aqui é um estudo do Leonardo da Vinci falando sobre a forma humana, né? As medidas perfeitas do homem, tá? Mas da onde ele tirou? Da cabeça dele? Hã? O que é ciclodor? Então, mas isso é o estudo dele. Mas por quê? Você sabe por que chamava homem vitruviano? Isso é legal, porque eu não estou falando, não tem nada a ver com a nossa aula, tá? É só para dizer, quando o instrutor vai falar sobre... Tá bom, mas está ali, mas... Bom, isso aqui é um estudo do Leonardo da Vinci, né? Ele estudou as formas, as medidas perfeitas do corpo humano. Mas por que chama homem vitruviano? Bom, ele foi pesquisar nos 10 livros de arquitetura do Império Romano de Marcos Vitrúvio, um super arquiteto da época, que escreveu esses livros, e de lá ele tirou a ideia de fazer as medidas perfeitas para fazer do corpo humano. Isso é só para dar uma introdução para vocês de como é importante você saber do assunto que você vai falar. O aluno precisa entender exatamente daquilo que você vai falar, tá? Porque vai dar motivação para ele. Ele vai ficar interessado naquele assunto. Quando você começa a falar, bom, mas ele veio aqui para ouvir de cabelo, então eu vou falar sobre penteado? Não, eu vou falar disso. Eu vou numerar isso de uma maneira que ele vai conseguir compreender tudo que eu vou falar. Se ele está aqui, ele tem o interesse de aprender. Então, motiva essa orientação que você dá. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Porque se ela não tivesse dúvida, ela não estaria aqui. É igual vocês. Então aqui hoje o quê? Porque tem algumas dúvidas. Como eu me comporto? Como eu me apresento? Como eu faço isso? Como eu vou reproduzir o que eu quero passar para o meu aluno dentro da disciplina que eu escolhi? Não é isso? Tá? Então, como que é esse desenvolvimento?
Aí tem o passo a passo de como que você monta esse desenvolvimento para o seu aluno poder captar tudo que você vai falar. Bom, precisa de um roteiro. Você seguir esse roteiro. Como que eu vou me apresentar, como eu vou fazer esses alunos também participarem disso, qual vai ser a matéria que eu vou falar, quais são os esclarecimentos que eu preciso dar para ele poder entender o que eu vou passar, tá? Então isso precisa ter o quê? Um planejamento. Toda aula você precisa planejar, ok? E o conhecimento vai entrar sempre, em quase todas as telas. Quando você vai falar de um assunto, você precisa conhecer esse assunto. Porque assim, você não pode deixar dúvida daquilo que você vai falar. Se você deixou dúvida, o aluno ele vai montar em você. Ele fala assim, mas eu sei mais do que esse instrutor, mais do que esse professor. Ah, mas não é? Ah, mas eu sou excepcional? Não. Você pode ter esse diálogo com o aluno e trocar uma ideia que de repente a dele é até melhor naquilo que você vai falar. Mas não que você não saiba, mas que vai acrescentar na sua vida como instrutor e na vida dele como aluno. Tá? E fazer com que as pessoas participem sempre. Tem que ter essa participação. É importante. Desinibe, tá? Os dois. Então, a conclusão, né? Revisar esses tópicos sempre. As coisas mudam. Você vai pegar uma aula lá que você montou há 1 ano atrás e você continuou. Eu trabalhei numa empresa há 8 anos que eu dava aula semanalmente. O meu curso não era desde o primeiro dia até o último 8º ano igual. Eu modificava. Porque nem é bom para o instrutor você fazer aquela coisa maçante igual, as mesmas palavras, as mesmas coisas, né? Tá? E as coisas vão mudando. E você precisa também atualizar. Porque você vai ter o alcance dos seus objetivos. A palavra objetivo é muito importante quando você é um instrutor. Quando você monta, escolhe a sua disciplina, bom, eu vou falar sobre corte de cabelo. Então, eu preciso ter aquilo muito bem dividido na minha cabeça de como eu vou passar esta informação para este meu aluno. Ele precisa aprender. Ele está aqui para aprender. Não pode ser pela metade. Tá? Ter uma síntese final. Essa conclusão, ela precisa assim, final, você fala assim, vocês estão satisfeitos? Vocês aprenderam? Ficou alguma dúvida? Em diversos momentos, sim, mas no final é importantíssimo que a pessoa não fique nenhuma dúvida do que você está falando. Tá? E a concordância dos assuntos. Vocês viram que eu contei aqui uma historinha, né, do menino que não queria estudar, tá? Mas ele tinha tudo a ver com o que a gente estava falando? Então, porque precisa ter concordância. Porque às vezes a pessoa conta uma piada que não tem nada a ver do que você está passando para... Pode até ser uma piada, mas que tenha tudo a ver com o assunto que você está abordando com seus alunos. Ok? Desempenho na plataforma. Aí já começa um pouquinho a complicar, porque tudo que a gente falou era uma coisa mais técnica que você, né, papel, caneta, colocou no computador e aí vamos tocar. Mas desempenho de plataforma já começa a modificar um pouco, porque aí você é a pessoa que vai passar a informação. Então, o seu comportamento é muito, muito importante para o seu desempenho e para o entendimento. Você é o centro da atenção quando você é instrutor. Se você não tiver um bom comportamento, a pessoa vai te julgar. E às vezes você é um excelente profissional naquilo que você faz.
mas o seu comportamento pode negativar tudo aquilo, ok? Comunicação que você tem, o jeito que você fala, tá? Usar recursos sensoriais, colocar realmente um filme, alguma coisa que represente aquilo que você vai, fotos, filmes, fazer a representação aqui, ou quando você está com uma modelo, lógico, você vai utilizar tudo aquilo, ok? Saber o tempo que você vai utilizar, que não seja uma coisa que você fala muito rápido e acabou, né? Ou leva aqui a eternidade que a pessoa já não aguenta mais ficar sentada na cadeira. Se torna uma coisa chata, exatamente. Você tem que saber administrar. Não, o curso vai ter 6 horas. 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Tem a hora da pausa, tem a hora do almoço. Saber dividir tudo isso é muito importante quando você monta um curso também, para não se tornar cansativo. E a sua apresentação pessoal. Do que você vai falar? Hoje eu estou muito esporte, né? Naquele dia que eu fui falar sobre gestão para donos de estabelecimentos de salão de beleza, eu estava lá de gravata, né, fazendo uma coisa mais séria. O assunto era mais sério. É uma coisa, a gente está falando de contabilidade, nós estamos falando de contratação, de gestão de pessoas, entendeu? Então, a sua apresentação pessoal é muito importante para o público que você vai falar. Eu trabalhei numa empresa 8 anos que eu tinha, o meu uniforme era estar de terno e gravata. A outra parte muito importante de um instrutor é a comunicação oral, tá? Então o que é a comunicação oral? A entonação de voz que a pessoa vai falar, a expressão, o volume de falar muito baixo, entendeu? Ou a pessoa fala muito alto também, que é muito irritante, tá? Você precisa encontrar um equilíbrio. Em várias, tem várias ocasiões que a pessoa às vezes está com o microfone para poder falar, mas nem sempre tem microfone. Eu já dei aula para 200 pessoas sem microfone porque tinha quebrado. E você não vai dar aula? Então você precisa colocar um pouco, impostar um pouco mais a voz para as pessoas entenderem, né? Ritmo de fala. Falar pausadamente para que as pessoas entendam o que você está falando. Quando a pessoa fala muito rápido, as pessoas não conseguem entender o que você está falando. Olha, quando você vai cortar o cabelo, você divide o cabelo assim, ela vai conseguir entender? Não. Então, não ter pressa para poder fazer e colocar um ritmo que a pessoa consiga entender da sua fala. Essa didática é muito importante. Gesticular com a mão, mas também poder as pessoas lerem até nos seus lábios o que você está falando. Ok? É a colocação da sua fala. Impor a sua fala. Dar vida ao que você está falando pelo que você está se comunicando. Ok? As normas gramaticais são importantíssimas, né? Você assassinar a sua língua é complicado. Né? Para um instrutor, quando você, então, nesse planejamento, você tem que colocar, bom, eu vou falar sobre qual assunto. Então, vamos colocar assim, o plural, né? Concordância verbal. Porque não porque só as pessoas que vão te ouvir, elas vão te elogiar porque você está falando um português correto, mas como elas vão entender melhor. E ainda mais quando é transmitido, né, por um curso online, ou o seu curso vai passar até em outro país, de repente a pessoa compra de um outro lugar, ela quer assistir e você não sabe falar a sua própria língua. Né? Ah, isso é um problema. Né? Ou não sabe falar o nome da própria profissão, né? Da própria profissão. Eu sou um cabeleireiro. E a gente ouve muitas pessoas falar. Né? Cabeleireiro. Cabeleireiro. Tem que saber, né, essa comunicação, porque essas palavras, quando a gente fala assim, você é técnico no que você faz, é porque você tem que exatamente, bom, se eu vou falar de cabelo,
Eu estou falando isso porque eu já assisti alguns cursos desses que as pessoas acabam colocando na internet, mas ela não sabe falar a palavra técnica do próprio trabalho dela. Hã? A gente, nós vai, e aí nós fica aqui, tá? São várias coisas, a gente aqui seria uma infinita, mas pensem sempre antes de falar, tá? E o planejamento está dentro disso também. Quando você planeja, você sabe quais são as palavras que você vai falar e essa concordância é muito importante para que as pessoas entendam melhor e você não assassina a sua língua. A apresentação das ideias precisa ter um objetivo, né, da ideia. Não pode fugir daquilo. Né? Do nada aí a pessoa começa a falar um outro assunto que não tem nada a ver com aquilo. Foge, tá? E a linguagem não é somente oral, é a linguagem verbal e não verbal. Tem gente que fica o tempo inteiro fazendo algum movimento, né? Que não combina com o que você está falando. Ou se coçando, fazendo careta. É verdade. As pessoas vão mais prestar atenção em você o tempo inteiro que você está fazendo, né? Do que você precisa passar a informação. Então a sua postura dentro de uma sala de aula é tão importante e a linguagem não é só a verbal, corporal. Como você gesticula, como você fala com as pessoas. Indicar é muito feio quando você indica uma pessoa, tá? Você pode chamar a atenção. Quando você vai começar uma aula, você colocar uma disciplina dentro da aula é muito importante. Olha, pessoal, desliga os seus telefones. Se alguém precisar ir ao toalete, não corta. Porque sabe por quê? Isso corta todinho o contexto do que você estava falando. Interrompe você, interrompe o pensamento dos outros alunos. Tá? Estão gostando? Isso também é uma pergunta boa de fazer. Vocês estão gostando da aula? Porque te dá, estão compreendendo? Porque vai te dando o que? O termômetro do se tá bom, se eles estão gostando. O professor vai ficar super satisfeito. Te dá mais gás para você continuar a sua aula, tá? Ambientação à audiência. Bom, vocês viram que é um caminho, né? Que vai chegando no mais estreito, no mais difícil. A inibição. Como eu falei lá no começo, antes de a gente começar a aula, um dos maiores medos das pessoas no mundo é falar em público. Você chegar na frente das pessoas e discursar, falar, tá? Mas isso é técnica. No curso, quando a gente monta o curso para instrutor, você coloca vários temas para a pessoa desenvolver na plataforma. Como ela vai se movimentar, o que ela vai falar, sobre o que ela vai falar, qual se ela tem um vício de fala, né? Não lembro do assunto, né? Você entendeu? Isso acontece muito às vezes. Se você assistir, às vezes, uma aula, o mesmo apresentador, você esquece. Ou a pessoa tem o vício de falar sempre, né? Então, né? Você começa a perceber isso quando você é um instrutor. Da emoção. É legal saber, porque na hora que você fala uma coisa engraçada, todo mundo riu. Quando você fala uma coisa que está intrigante, séria, você olha pelo rosto, você está vendo as pessoas. Você está vendo que a pessoa está entretida naquilo que você está falando. Então você está colocando emoção no assunto que você está desenvolvendo, tá? E o contato visual é importantíssimo. Olhar para cada... Porque ele precisa perceber que você não dá atenção para 2, 3 pessoas só. Imagina, aqui nós estamos, não é? São 4 pessoas. Mas imagina
Uma sala que eu já dei para 150, 200 pessoas. Eu tenho olho de lince, eu falava. Eu consigo enxergar todo mundo, inclusive os que estão lá no fundo. Né? Porque a pessoa está lá no curso. Como é que ela vai ter atenção? Ah, tá, mas o curso é pago, ela tem interesse em assistir. Mas às vezes a pessoa está lá para atrapalhar o raciocínio de outras pessoas. Então, essa disciplina, um instrutor precisa colocar dentro da sala de aula. Porque vai prejudicar não só a você como instrutor, mas também aos alunos que querem assistir a aula. E a movimentação, fazer, sabe, dinâmicas, as que as pessoas participem, que você consiga pôr as pessoas também para poder os alunos entrarem dentro daquele contexto, daquela vibe que você está colocando na disciplina que você está ensinando, ok? E a gesticulação. Vocês viram que eu não... Ah, mas ele é italiano? Não, faz parte desse trabalho. O instrutor, ele precisa ter isso, mas ter de uma maneira polida, discreta, coordenada. Okay? Construção de roteiro. Bom, tem um plano para você construir esse roteiro, né? Começo, meio e fim. Você precisa sempre pensar, quando você vai montar um roteiro, que ele precisa ter um começo, um meio, todo o desenvolvimento e ter um fim. Senão a pessoa não vai entender, mas acabou o curso? Como? Onde? Quando? Tá? Essa divisão é perfeita, ela precisa acontecer no roteiro. Adequação de palavras e imagens. Quando você está mostrando alguma coisa, você precisa falar exatamente sobre aquela imagem ou sobre aquela apresentação que você está fazendo, ou com uma modelo, ou seja lá o que for. Ritmo, para não ficar cansativo, né? Introduzir esse ritmo já dentro do roteiro. Introdução de mídias, tudo que for dinâmico para que o curso fique cada dia mais com vontade da pessoa assistir. Organizar as suas ideias, colocá-las dentro desse roteiro e foco no assunto que você escolheu. Às vezes você pode contar uma historinha, como eu falei, mas não conta o tempo inteiro uma história porque foge do foco. E a pessoa vai sair sem entender exatamente o que é que você queria passar para ela. Plano de aula. Ah, isso é muito importante. Numa escola, geralmente, no centro de treinamento, se você não tiver um plano de aula, por exemplo, marcou, a escola já aqui pegou, tá assim, tem 30 inscritos toda semana, toda segunda-feira, às vezes 30 de manhã, 30 à tarde, são 2 cursos separados, não é? Tem gente que vem do Rio, tem gente que vem de tal lugar, tá bom, mas nossa, a pessoa faltou. Ela não vai poder vir, ela teve que viajar. E aí, mas tem 30 pessoas inscritas. Como que a gente vai fazer? Como que você vai dar essa aula? Quem vai dar? O plano de aula, ele serve exatamente para isso. Olha, o Hugo, ele não pôde estar aqui hoje porque ele foi viajar. Mas o Celso, você pode vir dessa aula do Hugo? Porque tem um plano de aula. Está ali descrito como dar esta aula do Hugo, como dar a aula da Tami. Porque você não pode, você tem que sempre pensar no seu aluno. E ainda mais quando a gente fala de alunos que podem vir de outros estados, de outras cidades. Tá? Então, olha, como que você constrói esse plano de aula? O nome do curso, a disciplina, o que é que vai ser explicado, o que vai ser passado, o tempo e técnicas da disciplina, que a pessoa precisa saber. Às vezes o seu curso tem 8 horas, mas o do outro tem 4. Meios auxiliares, o que ele utiliza, a data da elaboração que foi feita, o nome do instrutor, objetivos e tópicos do roteiro, a introdução, como ela é feita,
o conteúdo programático. A pessoa vai descrever como ela monta essa aula dela. Do começo até o fim. Quando eu falo, minha aula é de corte, então olha, eu sempre quando eu vou falar sobre corte, eu falo que é importante a gente, pelo visagismo, olhar pelo rosto da pessoa, e depois, aí eu tô aqui só jogando para vocês uma coisa assim, tá? Eu divido o cabelo assim, por essa parte, por essa, fotografo, olha, eu tenho as partes de foto para vocês poderem acompanhar se vocês precisarem. É isso o conteúdo programático, tá? Ter a síntese final. Como que acaba essa aula? Ok? E as referências bibliográficas de cada um. Que a gente sabe que cada um aqui tem a sua. O Gabriel acabou de falar, eu fiz vários cursos aqui, ali, não é? Isso que enriquece o instrutor. Tá, mas o Hugo hoje está aqui falando por quê? Da onde que ele tirou essa informação que ele pode dar um talk para instrutores? Um training, um teacher training. Da onde que ele tirou isso? Bom, tá lá. É importante, suas referências bibliográficas. Olha, Comando da Aeronáutica, Universidade da Força Aérea, Centro de Instrução Especializado da Aeronáutica, certificado. Certifico de acordo com o inciso 10 do artigo 8 do regulamento do CIER, aprovada na portaria 868-CG3 de 21 de dezembro de 2007, que o senhor Hugo Aspromonte concluiu com aproveitamento em 8 de junho de 2011 um curso de preparação de instrutores CPI da TAM. Eu tenho minhas notas, eu sei que eu fiz o curso. Por que eu estou passando a informação aqui? Porque eu tenho o curso. Eu aprendi. E o que vocês vão fazer é a mesma coisa. Ah, tá bom, mas eu não tive nenhum curso. Mas eu tenho uma experiência de vida. Quando eu vou falar, por exemplo, eu montei um talk de penteados, como eu vou depois mostrar aqui para vocês terem uma referência de como montar esse talk. Mas você fez algum curso, Hugo? Não. Mas qual é a sua experiência? Eu tenho 35 anos de experiência, eu fiz vários desfiles aqui no Brasil, fiz desfiles na Europa, participei de alguns concursos. Nossa, quantas noivas você fez esses anos? Não sei. Muitas. Você já fez muito penteado? Já, bastante. Clássicos, modernos, contemporâneos, depende da cliente. O meu estilo é este, mas a cliente é outra. A sua experiência você vai colocar dentro dessa sua bibliografia, tá? Nem sempre todo mundo tem um diploma para apresentar, ainda mais dentro dessa profissão de cabelo. Vocês concordam comigo? Né? Porque é arte, tá? A profissão do cabeleireiro ainda é muito artístico. Então a sua experiência é o que vai valer. Você tem o que mostrar, de repente, de fotos diferentes, de trabalhos que você fez. É importante, é o seu registro. Fiz várias capas de revista, trabalhei com uma atriz famosa, que vocês sabem, com a Bruna Lombardi. 10 anos fazendo programa, revista, um monte de trabalho de televisivo, porque ela tinha um programa de TV. É a minha bibliografia? É, deste trabalho. Eu tenho outros, ligados a outra coisa, tá? Esses são os caminhos que, lógico, o que a gente vai buscar sempre quando a gente quer realizar um trabalho? O sucesso. Então, quando a gente se especializa em tal coisa, a gente está buscando o sucesso sempre pra gente. Eu coloquei algumas palavras que eu acho importante para a gente realizar um trabalho como instrutor. A expectativa. Foi a primeira palavra que a gente pode colocar aqui quando a gente começou o curso, não foi? O que vai ser falado? A expectativa é muito importante, tá? A expectativa do instrutor, aqui no momento que a gente está falando, e do aluno. Mas nesse momento aqui a gente tem que falar do instrutor, tá?
o aprendizado. Tudo que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática e selecionar. Isso aqui foi bom para mim, isso aqui cabe para mim. Eu vou realizar com maestria. Confiança no que você vai fazer. Não tenha nunca dúvida. Usar a sua criatividade. Quando a gente fala ainda mais uma pessoa que trabalha com arte, salão de cabeleireiro, a criatividade tem que aflorar sempre. Então o improviso nessa criatividade é muito importante. Determinação. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Viu, Lu? Essa palavra é importante, tá? Persistência. Não esquecer que você é um líder. Quando você é um instrutor dentro de uma sala de aula, você está liderando aquela turma. Não é que você é melhor que ninguém, não é isso. É importante ter um líder, sempre. E você vai realizar aquele trabalho em equipe, porque o que você... Poxa vida, teve gente que... Esse vídeo que eu soltei aí de receita, por exemplo, que eu estou entrando aí nessa linha agora de mostrar a minha imagem de outras aptidões, né? Eu coloquei um de culinária. Eu falei, você está ensinando uma coisa que você sabe tão legal? Bom, a gente tem que ensinar, tem que passar para os outros mesmo. Uma pessoa vai fazer diferente da outra? Vai! Nunca vai ficar igual. Um cabelo que você corta, pode ser a mesma cliente, cada vez vai ser diferente um do outro. Por mais que você ensine, ela vai ter o jeito dela de fazer. Isso em qualquer... Você pode pegar... É igual você falar, mas eu prefiro fazer... Quantas vezes... Não, eu só vou naquele cirurgião plástico. A outra cliente, não, eu prefiro o outro. Por quê? É o estilo dela, ela gosta daquilo. Eu deixei essa última tela daquela relação de nomes, porque essa palavra eu acho super importante. Superar as nossas expectativas. Tá? A superação é em tudo, eu acho muito bom. Que a gente acha às vezes que não consegue atingir tal coisa. E a gente consegue. Viu, Lu? Tá? A gente precisa pôr isso como objetivo sempre. Eu vou conseguir, eu vou superar. Tá? Então, superação eu acho que é a palavra mais legal de todas elas. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem final para vocês que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, também é muito importante num curso, quando você monta, você finalizar bem esse curso. Porque as pessoas que dê um laço em cima de tudo que você falou. Tá? Então, eu escolhi esse texto, chama-se Grandes Ideias. Pense como uma ideia pode ser poderosa. Toda grande invenção, todo trabalho magnífico de arte, toda conquista brilhante começou com uma ideia. Não há limites para onde uma ideia possa levá-lo. Mesmo assim, uma ideia sozinha não é suficiente. Ideias são inúteis se alguém não executá-las. Por isso, uma ideia não é capaz de fazer nada, não é capaz de levá-la ao sucesso. Ela só passa a ter valor quando ações correspondentes são realizadas. Você provavelmente já teve centenas ou milhares de boas ideias. E as únicas que serviram para algo foram as que tiveram ação conectada ou causada por elas. Ideias criam valor quando investimos nelas nossas ações de fato. Quanto mais você age sobre suas ideias, melhor essas ideias acabam ficando. Por quê? Se você nunca age sobre suas ideias, não tem que se preocupar se elas são realizadas ou não. Saber que você vai ter que agir baseado nessa ideia vai fazê-lo ter mais foco, ser mais realista e obter maior sucesso. A ação impõe uma disciplina saudável no seu pensamento e traz melhores ideias à tona. Uma ideia é um mapa para o sucesso e não o sucesso em si. Uma ideia é um ótimo começo, mas só se você agir. Respeite e valorize suas boas ideias.
agindo para transformá-las em realidade. Muito obrigado. Então, olha, insista, persista e nunca desista, tá? Isso é uma coisa para qualquer instrutor, qualquer pessoa, na verdade, levar para a vida. Mas hoje o curso a gente está falando de instrutor. Pensem nisso. Pimenta Linda, essencial para você.